Olá, esse é o primeiro vídeo desse canal. Canal que eu vou falar sobre liderança, sobre Jesus, sobre sonhos, propósitos. E nesse início, um teste, na verdade, eu resolvi gravar esse primeiro vídeo, mesmo hoje eu estando rouca, mesmo ainda não tendo chegado o meu microfone, que é o que eu vou usar. Porém, esse aqui, ele tá atendendo, né? Eu consegui perceber que nos testes que eu fiz, para ver se estava ligado, eu percebi que ele funciona bem. Esse vídeo de hoje é um vídeo especial, porque durante esse ano, 2025, eu resolvi fazer um propósito, fazer a leitura do livro de Provérbios todo mês. Então, eu recomecei esse mês de abril, né? Nós estamos em abril. E nessa terceira leitura, eu consegui perceber coisas que eu ainda não tinha percebido no livro de Provérbios. Então vamos lá. No capítulo 3 do livro de Provérbios, ele começa com o título Conselhos de Sabedoria. Então, eu li, mais uma vez esse capítulo do dia 3, porque se vocês perceberem, Provérbios tem 31 capítulos, o que dá para vocês fazerem a leitura um capítulo por dia. Se o mês não tiver 31 dias, aí vocês podem ler 2 capítulos no último dia, ou 3, dependendo de qual mês se trata, né? Pois bem, o Senhor falou comigo de uma forma tremenda, porque eu estou num momento em que várias situações aconteceram na minha vida, né? E eu tive uma mudança tão grande de mentalidade durante dezembro de 2024. Foi situações da minha família, um testemunho que eu ainda vou contar aqui. A minha filha, né? A gente descobriu uma doença rara nela. E eu entrei com vários propósitos com Deus ali, inclusive de entender o meu propósito na Terra. Nós como cristãos, sabemos, né, que nosso propósito aqui é levar a palavra de Deus, falar do ID, falar da mensagem de Cristo, de salvação. Mas eu queria me perceber dentro desse propósito que eu não conseguia me ver fazendo aquilo que eu sinto que Deus me chamou para fazer. Eu sinto como se estou aqui, né, estagnada em um trabalho que eu tenho aquele horário para chegar, aquele horário para sair, faço as minhas entregas, faço meus resultados, faço planilhas, entrego resultados, porém não consigo enxergar na minha vida aqui hoje, atualmente, aquele propósito que Deus me deu. Então, quando eu cheguei no capítulo 3, um capítulo que eu já li só nesse ano, pela terceira, já estou na quarta vez, Jesus falou comigo de uma maneira que acalmou meu coração, me acalentou e me trouxe um caminho, né, para encontrar o propósito. E eu quero compartilhar com vocês, porque pode ter muitas pessoas aqui que alcancem esse vídeo e consiga também sentir através da palavra de Provérbios, capítulo 3, que tem o título Conselhos da Sabedoria. E o primeiro conselho, quando você lê o versículo, esse capítulo tem 35 versículos, e o versículo 1, ele fala para a gente não esquecer a lei do Senhor, mas que o seu coração guarde os mandamentos. E aqui eu tirei o primeiro caminho que nós temos que seguir. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. A nossa mente, ela muitas vezes nos engana, né? Esquecemos. Mas quando a gente passa a meditar na palavra do Senhor, a gente passa a meditar, que é você parar, ler e pensar do significado daquela palavra para você. Quando passamos a meditar, guardamos no nosso coração. Como é guardar no coração? É você perceber que naquele momento, em um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento que você não entende o que deveria fazer, aquela palavra ela vem com uma calmaria, como um descanso, uma maneira de você encontrar no seu coração um consolo através da palavra de Deus. Então, guardar a
palavra de Deus no coração, é isso. É você, quando for ler a palavra, não apenas querer decorar, querer ler por ler, mas parar por um momento e meditar. Que posso aplicar essa palavra na minha vida? Que aplicações tem no meu dia a dia? O segundo conselho, ele fala assim: seja uma pessoa fiel e benigna. Ser uma pessoa fiel aos princípios de Deus, uma pessoa bondosa, benigna, que faz o bem ao próximo. Muitas vezes no trabalho nós queremos emergir ou queremos uma promoção, independente de qualquer coisa. Mas hoje a palavra de Deus está falando: seja uma pessoa fiel aos seus princípios. Continue. Você já é uma pessoa fiel aos seus princípios. Continue uma pessoa fiel e benigna. E o terceiro é muito importante, que ele fala assim, que ele serviu muito para mim, porque a gente medita, né, no nosso dia, no final do dia a gente chega em casa e pensa: o que eu fiz hoje? Como eu fui forte, o que eu venci, o que eu poderia ter feito melhor. Mas muitas vezes, quando pensamos assim, a gente acaba confiando na nossa própria força. Mas se fortaleça no Senhor. Não confie na sua própria força, mas se fortaleça no Senhor. Então, assim, quando a gente chega ao final do dia, agradece pelo dia e pede a força no Senhor, a gente entende que o que a gente passou naquele dia, o que a gente venceu, as conquistas e tudo ali que Deus entregou nas nossas mãos, foi porque nós fomos fortalecidos pelo Senhor. E esse é um momento muito importante para mim. Esse é o primeiro vídeo. Eu sei que eu estou tendo aqui olhando para a câmera, às vezes olho para onde eu anotei, né, os 10 conselhos da sabedoria. Mas assim, eu estou sentindo algo muito especial, porque realmente eu sinto que Deus me chamou para um propósito maior. Um propósito onde eu compartilho a palavra dele, de onde eu falo. E tenho, né, recebido dele essa autoridade de confiar nele na hora de entregar o conteúdo, na hora de entregar a mensagem. E vem aí o quarto conselho, que é: nos seus caminhos, nas suas escolhas, sempre coloque Deus. Se ele não estiver lá, nem siga. Como assim? Olhe os seus caminhos. Ah, eu tenho uma escolha aqui, eu tenho outra escolha aqui. Em qual dessas escolhas tem Deus? Qual dessas escolhas Deus aprovaria? Em quais dessas escolhas Deus está com você? Né? Você diz assim: tem esse relacionamento, eu não sei se eu devo. Nesse relacionamento tem Deus. Olhe suas escolhas, olhe seus caminhos. Se Deus estiver lá, vá, confie nele, peça. Né? É um cargo novo, você não se sente capacitada? Às vezes você já está capacitada, mas você está se sabotando. Veja se lá, Deus está lá. Deus está, Deus está segurando a minha mão. Deus está me ajudando, Deus está me aconselhando. Então siga esse caminho. Agora você vê que Deus não está acompanhando, Deus não está naquele lugar, naquele negócio, um negócio mal feito, não tem um contrato bem redigido, um negócio que você não tem certeza se é legal, segundo a lei, né? Legal conforme a lei. Então, Deus estaria nesse lugar? E aí vem o próximo conselho, que é: tema ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tudo isso no capítulo 3, cara, assim, tudo isso no capítulo 3. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, seja uma pessoa fiel e benigna, não confie em sua própria força, mas se fortaleça no Senhor. Nos seus caminhos, nas suas escolhas, sempre coloque Deus. Se ele não estiver lá, nem siga. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui chegamos no quinto conselho. E vamos para o sexto, que é para não tomar muito tempo, que o vídeo já está ficando um pouco longo. Honre a Deus com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Viu? Não é só uma coisa.
Não é só você pegar os 10%, separar e pagar o dízimo ali, as tuas primícias, né? Mas é honrar a Deus com teus bens. Será que você está comprando e consumindo só por vaidade? Tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos, realmente tem que ser para honrar e com o propósito que viemos estar aqui na Terra. Eu sei que pode ser algo para o seu conforto, tudo bem, mas às vezes compramos por vaidade, para querer mostrar que a nossa casa tá melhor. Ou então, às vezes, a gente não assume, mas é um orgulho que temos. Eu estou falando por mim também, né? Essa palavra ela primeiro veio a mim como um conselho que Deus me deu para que durante esse ano de 2025 viesse grandes mudanças na minha vida. E aí o sétimo conselho diz, o Senhor repreende a quem Ele ama. Então, assim, quando passei pelas dificuldades de janeiro, né, ou mesmo de dezembro do ano passado, essas dificuldades eram o quê? Muitas vezes o Senhor me corrigindo, muitas vezes eram reflexos apenas das minhas próprias escolhas, né? As consequências das minhas próprias escolhas. E eu confio no Senhor, que Deus ele quer o melhor para nós. Então, se tomamos escolhas erradas, ele vem ali e tenta nos corrigir, para que voltemos para o caminho certo. E assim, o oitavo passo que diz, o oitavo conselho que diz, o sábio produz conhecimento. O melhor produto e o melhor lucro é o conhecimento. Aqui em Provérbios ele fala que é melhor do que o ouro. Então, o que você está produzindo hoje na sua vida? Você está produzindo conhecimento? Você está compartilhando conhecimento? Qual é o produto que você vende hoje, né? Então, às vezes eu falo de vende, é assim, como você se mostra para as pessoas, se vende para as pessoas, sabe? Como você tem agido, como as pessoas te olham, né? Não estou falando no sentido de que nós temos que ser para os outros, mas o que a gente tem produzido, né? De conteúdo nas redes sociais, o que a gente tem compartilhado, o que a gente tem desenvolvido nas nossas vidas. E aí vem um nono conselho que fala sobre faça o bem aos necessitados, estando em condição de fazê-los. Eu sei, e Deus muito mais sabe que quando nós podemos ajudar, nós ajudamos. Ele vai conhecer o seu coração, a sinceridade do seu coração. Mas quando estamos em condição, vamos compartilhar. Se não estivermos, tudo bem. Deus conhece o coração. E o décimo e último, para a gente encerrar o vídeo, fala: não seja maquiavélico, nem contendeiro, não seja invejoso, mas seja sincero de coração. Então não adianta a gente fingir ser boas pessoas na frente dos outros, se o nosso coração não é um coração sincero, porque Deus ele conhece, esquadrinha o coração de todos nós. Ele conhece o profundo do nosso íntimo. Muitas vezes a gente fica com dificuldade de falar sobre nós e sobre nossa identidade, sobre as nossas qualidades, mas Deus conhece tudo. Ele nos conhece melhor que nós mesmos, né? Então, vamos guardar nosso coração na lei do Senhor. Como o primeiro conselho, né? Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Hoje eu estava na escola dominical e a palavra foi sobre o Verbo vivo que encarnou. A palavra de Deus encarnou, se tornou homem e morreu por nós. Então Jesus Cristo, ele nos dá essa oportunidade de aprendermos mais com ele. E assim eu dei início nesse propósito de um vídeo por semana. Siga o nosso canal, curta, compartilhe. Até o próximo.